Olá, cursistas, tudo bem? Hoje nós iniciaremos o terceiro eixo do nosso curso de Desenvolvimento Infantil, que corresponde ao processo de desenvolvimento infantil e estímulos adequados a cada fase. Eu sou a professora Fernanda Nascimento, pedagoga, e estarei com vocês hoje. Vamos lá? Para iniciar, nós iremos começar falando um pouco mais a respeito do desenvolvimento humano. Começo trazendo aqui para vocês essa citação de Piaget, onde ele diz que o desenvolvimento humano baseia-se na aprendizagem e em toda mudança de comportamento do sujeito. É toda a resposta a experiências em aspectos psicológicos, biológicos e sociais. O desenvolvimento, portanto, é uma equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior. Piaget, 1972. Sendo assim, ele busca explicar esse desenvolvimento do cognitivo humano através de ideias de equilíbrio ou equilibração. Ele tenta, então, descrever que essa evolução da criança, do ponto de vista do desenvolvimento mental, é uma construção contínua que podemos comparar, então, a uma grande edificação. À medida que você acrescenta algo nessa construção, ela vai ficando mais sólida e se tornando um mecanismo complexo que se ajusta gradativamente e se flexibiliza, criando mobilidade de peças, e quanto mais estável ele se torna, essas peças se tornam, mais forte é o equilíbrio. Sendo assim, do ponto de vista de Piaget, o desenvolvimento humano é uma relação de ideias em equilíbrio, uma relação entre o desenvolvimento orgânico, divididos em etapas, para que o corpo atinja a maturidade, e o desenvolvimento cognitivo, que muda em conjunto com novas experiências, tornando-se uma construção contínua, onde à medida que algo novo se fortifica, mais estável fica esse equilíbrio e esse desenvolvimento humano, tá? Esse equilíbrio geral. Sendo assim, nós precisaremos falar um pouquinho sobre os domínios do desenvolvimento humano. Antes de falar sobre esse desenvolvimento mais afim, mais forte no desenvolvimento cognitivo, nós vamos precisar aqui explicar 3 tipos do desenvolvimento humano: o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento psicossocial. O desenvolvimento físico, ele abrange o corpo, cérebro, sentidos, habilidades motoras e saúde. O desenvolvimento cognitivo, a aprendizagem, memória, julgamento moral, linguagem, pensamento e criatividade. O desenvolvimento psicossocial, a personalidade, a vida emocional e os relacionamentos. Eu queria deixar claro para vocês que todos esses domínios do desenvolvimento estão relacionados e nenhum vai se desenvolver a parte do outro, onde todos se desenvolverem juntos e relacionados, certo? Então tenham isso em mente para que as próximas explicações se tornem mais claras. Então, durante todo esse processo de desenvolvimento e busca por equilíbrio, que é o termo que Piaget traz, devemos lembrar que para o ser humano existem outros fatores que interferem em sua relação orgânica e mental. São eles a afetividade e as influências socioculturais. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos levar em consideração 3 domínios: físico, cognitivo e psicossocial, e também levar em consideração questões do meio e questões de relacionamento humano, criação de laços e etc. Certo? Tendo isso em vista, nós vamos agora prosseguir com a nossa explicação. Sendo assim, o cientista do desenvolvimento estuda os 3 principais domínios desse aspecto, como eu disse anteriormente. E esses domínios se desenvolvem iniciando a partir do desenvolvimento físico e motor. Ou seja, o corpo e o cérebro crescem e seu desenvolvimento é acompanhado seguindo padrões de mudanças. Vamos focar bem aqui nesse padrão de mudança. Por que um padrão? Para poder analisar o comportamento humano, é necessário que a gente analise ele na base de indicações. E para isso, a gente vai ter que delimitar esses períodos, que nós chamamos de períodos de ciclo de vida. Fica mais fácil entender quando você tem uma determinada faixa etária delimitada para cada padrão estabelecido nela.
Então, se você quer estudar um padrão inicial da infância, do nascimento, você torna ele como comum até determinado ano do desenvolvimento. Por isso que a gente analisa por faixa etária. Inclusive, até coloquei aqui na apostila que esses padrões eles, de mudança incluem análise das capacidades sensoriais, habilidades motoras, de saúde em cada período de vida. Ou seja, cada período desse da infância vai ser analisado um tipo de habilidade motora, um tipo de habilidade sensorial, um tipo de formação cognitiva, uma relação entre uma e outra. Então, cada período é feito para que a gente possa encontrar características consideradas normais, entre aspas, para caso ocorra alguma dificuldade, nós possamos encontrar e trabalhar, por exemplo, uma dificuldade de aprendizagem nessa criança que está fugindo dos padrões daquele período do ciclo de vida, certo? Então, nós podemos observar aqui a tabela do período de ciclo de vida, onde nós temos a primeira infância, que é do nascimento aos 3 anos, a segunda infância, que é dos 3 aos 6 anos, terceira infância, que é dos 6 aos 11 anos, adolescência, dos 11 aos 20, adulto jovem, dos 20 anos aos 40, a vida adulta intermediária, de 40 a 65, e a velhice, que é a adulta tardia, de 65 anos ou mais, certo? Se liga! Para analisar cada período citado anteriormente na tabela, devemos levar em consideração questões genéticas, sociais e a maturação, que muda de um indivíduo para o outro. Maturação é o processo de crescimento e passagem de uma estrutura para outra em questões do desenvolvimento biológico. Falamos de maturação física, maturação mental e maturação psicossocial. O que é essa maturação? Claro, como eu falei para vocês, vou ter que voltar aqui para vocês observarem a tabela, que cada período de vida desse ciclo de vida, nós vamos analisar padrões. Porém, esses padrões estabelecidos precisam ser levados em conta a especificidade de cada aluno dentro dessas questões aqui, genéticas, sociais e maturação. Como ele vai lidar com cada informação, como ele vai vivenciá-la, e o que vai fazer com que ele crie estruturas cognitivas para se adaptar e desenvolver mais rápido ou não, o que vai atrapalhar ou que vai ajudar também vai estar envolvido em todas as questões citadas aqui, certo? Sendo assim, observando isso, a gente tem a ideia de que o ser humano se desenvolve na construção de estruturas mentais ou orgânicas que buscam o processo de equilíbrio entre forças. É importante ressaltar que o desenvolvimento está em 2 dimensões, uma mais flexível e uma mais móvel. É aquela que vem desde o nascimento e aquela que você molda ao longo da sua vida. Agora, nós vamos partir para as teorias cognitivas do desenvolvimento e o processo de informação de cada fase. A gente já entendeu que o ser humano passa por fases de desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psicossocial, as suas relações afetivas e com o meio. E agora nós vamos ver um pouco mais sobre as teorias que embasam esse desenvolvimento e o processo de informação de cada fase. Vai levar aqui em consideração 2 autores muito importantes nessa questão do desenvolvimento infantil, que é Jean Piaget e Levi-Vygotsky. Ok? Então vamos lá. Vai começar aqui primeiro com Jean Piaget, que é esse senhorzinho aqui, um psicólogo suíço cujas teorias até hoje são estudadas. Observava as regularidades no desenvolvimento das crianças e buscava analisar estas através das descobertas sequenciais de cada indivíduo, através de erros, conclusões e assimilações. Ok? Como eu falei para vocês, como a gente tem as idades para estabelecer esse estudo aqui a respeito dessas descobertas sequenciais, essas idades estabelecidas, então, são justamente para que ocorra uma melhor análise de comportamento e do desenvolvimento, facilitando assim a descoberta de problemas de aprendizagem ou de estudos, até mesmo para acompanhar e analisar estágios do desenvolvimento físico. Por isso aqui que a gente procurava analisar as crianças em descobertas sequenciais, acompanhando justamente essas idades, essas faixas etárias já estabelecidas. Com isso,
nós vamos aqui, em Jean Piaget, conhecer as ideias básicas de sua concepção de desenvolvimento e reconhecer os estímulos em cada etapa do desenvolvimento cognitivo. Ok? Nós vamos começar, então, com as ideias básicas aqui de Piaget. Primeiro com o esquema, que ele considera como saber básico, aquele cujos bebês começam sua vida, algo simples como tocar ou provar. Ou seja, são as primeiras construções. A base para que os demais conhecimentos se apoiem, são as estruturas de organização necessárias, pois é a partir aqui, gente, desse esquema que as crianças vão poder fazer outras interações e fazer surgir outros aspectos que já foram desenvolvidos, podendo assimilar características e informações diferentes de cada esquema formado para a construção de um esquema novo. Organização, considerado como processo mental que cada indivíduo forma ao realizar ações em seu ambiente, o que gera esquemas específicos oriundos de experiência. Essa organização aqui vai ser a relação de vários esquemas que já foram formados com outras experiências mais complexas, dando sentido à ideia e gerando relações entre começo, meio e fim. Se liga aqui de novo, se liga aqui é sempre muito importante, tá? As ideias de esquema e organização de Piaget estão distribuídas em seu estudo sobre o processo de adaptação e formação de esquemas mentais da criança em cada estágio do desenvolvimento. Vamos lá de novo. Lembra que eu falei lá da divisão das crianças nas faixas etárias? A importância de atribuir estágios para que a gente possa analisar esse desenvolvimento cognitivo? Então, Piaget vem aqui reforçar, falando que essas ideias básicas do desenvolvimento de esquema e organização vão estar desenvolvidas justamente em estágios de desenvolvimento, ao qual cada um desses estágios vai representar um novo esquema formado, um novo conhecimento, a qual essa criança vai poder se adaptar e vai poder construir. E justamente para a gente poder analisar em cada estágio desse a facilidade ou dificuldade que essa criança vai ter, podendo identificar possíveis problemas ou possíveis formação de um pensamento cognitivo mais abrangente, ok? Então vamos lá. Processos de adaptação. Para esses estágios acontecerem, seguindo a ideia de Piaget, existem alguns processos de adaptação, ok? Como a assimilação, acomodação e equilibração. Nós vamos entender aqui um pouquinho de cada um desses estágios para que Piaget explica para a gente, tá bom? Então, nesse processo, a criança, primeiro, nesses estágios, ela vai ter que assimilar. O que é essa assimilação aqui para Piaget? É a primeira absorção de informações oferecidas por objetos externos. A criança, no mundo a qual ela vive, ela vai ter aquela realização concreta. É o desenvolvimento cognitivo básico. Vai buscar soluções através de informações de situações que ela já estabeleceu, utilizando de estruturas mentais já formadas para incorporar conhecimentos a esquemas, lembra que eu falei lá dos esquemas? A esquemas já prontos, sem relacionar conteúdos ou sem fazer relações abstratas, subjetivar alguma coisa. Digamos assim, então, que essa assimilação, ela atualiza esquemas já montados com informações concretas em determinadas circunstâncias. Então, essa assimilação aqui, mais a acomodação, que essa acomodação aqui, ela vai vir dessa assimilação. Então, vai surgir nessa acomodação essa assimilação mais profunda. Os esquemas que foram aqui inicialmente feitos, eles vão ser adquiridos como conhecimento. Vai ter a aprendizagem que vai acomodar no cognitivo da criança e vai ser absorvido como um conhecimento. Que dessa vez, para ser alterado ou relacionado, essa criança vai precisar assimilar outros conteúdos para acomodar como algo já aprendido, certo? E para isso, essas informações vão ter que ser disponibilizadas sobre novas relações de saberes para que ela possa montar novos esquemas e alterar os já existentes, ok? Como assim? Assimilar e acomodar. Digamos assim, a criança ela vai assimilar o primeiro conceito de cadeira.
O que ela tem como conceito de cadeira? Um objeto pequeno, um objeto de 4 pernas. Pronto, cadeira. Ela assimilou esse conceito, isso é cadeira. Então, para ela, objetos com 4 pernas serão cadeiras, até que ela encontra uma mesa. E aquela definição que ela já assimilou e já acomodou para relacionar aquele objeto com uma cadeira, vai ser entregue para ela nova informação que nem todo objeto com 4 pernas é uma cadeira. Então, pode-se dizer que um objeto maior com 4 pernas é uma mesa. Então, é uma nova assimilação. Essa criança vai montar um novo esquema cognitivo para entender que aquela representação que ela já tinha acomodado, que ela já tinha como certo na mente dela, vai ter que ser adaptada e que ela vai ter que ver características a mais, assimilar outras informações, montar esquemas um pouco mais complexos para que ela possa diferenciar objetos de 4 pernas. Então, ela vai acomodar uma nova informação. E a partir do momento que ela encontrar novos objetos que têm 4 pernas, por exemplo, uma cama, ela já vai ter acomodações suficientes para que ela possa assimilar informações desses esquemas já montados e não necessariamente precisar que alguém mostre ou explique para ela, mas subjetivar essas informações e acomodar que aquele objeto lá maior, um pouco mais baixo, com 4 pernas também, vai ser um objeto a qual não vai ser nenhuma cadeira e nem vai ser uma mesa, vai ser uma cama. Então, ela vai conseguir fazer esse encontro, essa montagem de esquemas e entender que tudo vai mudar de acordo com a nova informação que ela adquire, ok? E aí, ela vai poder passar para o processo de equilibração. Esse processo é quando esses esquemas assimilados e acomodados começam a trabalhar para que a assimilação e a acomodação surja a partir da subjetividade, da ideia de outra pessoa, de uma conversa, de uma comparação, de uma análise, de um pensamento, e não necessariamente que ela precise de forma concreta, olhar cada objeto diferente e associar cada palavra na sua linguagem para acomodar o que é cada um. A equilibração é quando a assimilação e a acomodação trabalham juntas, e assim ela vai poder criar conceitos sem precisar do concreto, como eu disse. Certo? Até coloquei aqui embaixo, ó, ei, preste atenção. Segundo Piaget, as crianças passam por processos iguais em cada fase do desenvolvimento. Lembra lá a tabela da faixa etária? Onde eu falo para vocês que aquela divisão de idade ali é para a gente acompanhar esse desenvolvimento dos processos que tem que ser, entre aspas, iguais para cada etapa, para a gente saber se a criança está se desenvolvendo bem ou no esperado para aquela idade. Então, Piaget acredita que a criança se desenvolve em processos iguais em cada fase desse desenvolvimento. Ou seja, ela vai realizar descobertas sequenciais sobre o mundo em 4 estágios diferentes, certo? Ela vai precisar, então, assimilar de forma sequencial um conhecimento para ir acomodando ele e equilibrando. Por exemplo, ela não vai poder... seria dizer que a criança ia ter que aprender a engatinhar para andar. Ela não ia simplesmente sair correndo, ela vai ter que assimilar processos em estágios de desenvolvimento, ok? Vamos lá. Logo, eu trouxe aqui um esquemazinho para vocês entenderem um pouco mais sobre assimilação, acomodação e equilibração. A assimilação é a informação concreta do objeto que chega ao sujeito, e a acomodação é quando o sujeito reconhece esse objeto e já monta um esquema de conhecimento sobre ele, tendo uma informação. Então, ele assimila, incorpora a realidade a seus esquemas de ação, impondo-se ao meio, o sujeito age sobre o objeto, mas a mente não se modifica. Lembra? Ele está assimilando ali algo diretamente para o seu esquema, não está modificando ele para entender outros esquemas. A acomodação acontece com a modificação e reestrutura dos esquemas ou estruturas de assimilação do sujeito, o que envolve esforço pessoal na busca da transformação para equilibrar-se com o meio. Lembra lá que aqui na acomodação, quando ele equilibra uma informação, ele vai precisar se esforçar para entender que aquela informação assimilada pode ser relacionada a outros objetos. Lembra lá da diferença? Que nem todo objeto com 4 pernas é cadeira. Ele vai usar um pouco mais dessas assimilações, desses esquemas já montados, para se equilibrar e aí se adaptar. E essa adaptação
é o que nós temos como equilibração, que vai equilibrar o que ele recebe do concreto e o que ele consegue subjetivar do que ele já aprendeu. Ok? Aí Piaget vai trazer os estágios do desenvolvimento cognitivo e o que se espera entre cada fase do desenvolvimento da criança. Nós vamos ter o estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos. A criança usa de habilidades sensoriais e motoras para reconhecer, assimilar e modificar o ambiente. Aqui vai entrar aquele começo das assimilações a partir das experiências concretas, o toque, o ambiente. A criança aqui vai começar a imitar muito as pessoas para entender as primeiras relações, os primeiros esquemas dela vão ser a base de outras pessoas, ok? E ela vai precisar estar observando para se desenvolver. Piaget traz depois o estágio pré-operacional de 2 a 6 anos, onde o pensamento já é expressado através de uma linguagem simbólica. O conhecimento do ambiente passa a ser feito através de perguntas e conversas. Aqui a criança já vai começar a perguntar muito por quê. Ela já vai desenvolver suas habilidades cognitivas, já vai assimilar através do que o outro pode falar para ela e o que ela pode entender. Ela vai abstrair alguma informação através da simbologia da linguagem e vai assimilar esquemas através do que ela vai perguntando, vai se interessando, mas sempre precisando relacionar algo concreto, ok? Olha, tu se liga aqui. No estágio pré-operacional, a criança observa o mundo através de sua perspectiva concreta. Lembra lá que eu falei, aquela subjetividade não está tão formada, então ela vai precisar ter o contato com o objeto. Então ela assimila o que vê e não modifica ou relaciona isso sobre a perspectiva de outra pessoa. Ela vai ter informação da outra pessoa, ela vai ver o objeto, ela vai assimilar. Mas se a outra pessoa chegar para ela e simplesmente falar alguma coisa, ela dificilmente vai desenvolver esse pensamento a partir daquilo que a pessoa falou. Ela vai querer olhar, ainda vai querer o concreto ali para ter a relação, para ela conseguir montar o seu esquema direitinho. É o estágio de operações concretas. Aqui, nós Piaget já leva dos 6 aos 12 anos, ok? Durante o período das operações concretas, a criança percebe o mundo real e visível, podendo ver o mundo através da perspectiva do outro, que ela já consegue ter a ideia do outro. Ou seja, nesse contexto aqui, já vai entrar muito a influência do desenvolvimento familiar, onde o ritmo e o tempo desenvolvido dela vai ser levado muito em consideração. E ela também vai dar vez aos processos e pensamentos lógicos. Ela vai poder relacionar algo que ela não está vendo, já começa a entrar na subjetividade. Com base em características comuns, ainda fundando seu pensamento em bases concretas. Ela ainda vai ter aquele concreto, ainda vai ter aquela visão do que é fixo, mas ela já vai conseguir usar da sua imaginação para construir novos esquemas, tá? Ela vai observar e analisar o que se propõe, então ela começa a desenvolver também o seu senso de moral e valores, a partir daquilo que ela já viu que é certo, o que é errado, e o que ela vai fazer ou não dentro dessa questão da moral. Ok? Vamos continuar. O próximo estágio que Piaget traz é o estágio de operações formais, a partir dos 12 anos ou a adolescência. Com o período dessas operações formais, a criança se torna capaz de pensamento lógico. Aqui ela já abstrai, ela já deduz, ela já relaciona, ela já compara. Então, esse conteúdo que se origina aqui pode ser exclusivamente de pensamentos abstratos, como ela pode também até imaginar, usar muito da sua imaginação e construir pensamentos através de características de ideias falsas. Ela já vai aqui conseguir criar histórias. Aquele momento que já a imaginação ela já vai conseguir criar fatos que não existem, então ela vai conseguir relacionar esse conteúdo com isso. Então ela vai levar essa criança essa capacidade de compreender e pensar o conceito de probabilidade, bem como o pensamento de reversão das ideias, de comparação de relações. Então, lembra lá no esquema de assimilação e acomodação? Pois aqui o equilíbrio já está mais estabelecido. Ela já não precisa estar sempre pegando algo concreto e fazendo uma assimilação de um esquema novo, mas ela aqui nesse estágio de operações formais, ela já consegue mesclar os seus esquemas prontos para produzir um esquema novo. Então, seria mais ou menos esse conceito desse estágio de operação formal. Agora, nós vamos entrar aqui em Levi Vygotsky, outro psicólogo
que defendia a aquisição do conhecimento e o desenvolvimento do indivíduo através da sua interação com o meio. Ele analisa o processo de desenvolvimento através da sua teoria socio-interacionista. Ou seja, Piaget, só uma diferença aqui para vocês. Piaget já trazia mais a questão do desenvolvimento cognitivo infantil, vindo das questões genéticas do desenvolvimento. Lembra lá que eu falei para vocês? Que ele analisava os padrões de comportamento em cada faixa etária teria algum comportamento a se esperar, algo padronizado daquele momento. Levi-Vygotsky já vem dizer que não só essa parte biológica vai contar, por isso teoria socio-interacionista. Ele vai dizer que a criança precisa estar sempre em contato com o meio social para que ela consiga desenvolver esquemas cognitivos de ideias e pensamentos. Ela vai se desenvolver de forma mais efetiva e significativa se ela estiver em contato com o outro. E quando eu digo esquema de desenvolvimento a parte do social, é sempre contato com uma ou mais pessoas, sempre ela e outro. É isso que é o social que ele traz, essa questão socio-interacionista. Vamos lá? Começar então aqui com a teoria socio-interacionista. O primeiro aspecto dessa teoria é a interação. É o desenvolvimento cognitivo que se dá através da interação entre duas ou mais pessoas para trocar experiências. A aprendizagem social é outro ponto dessa teoria, onde o desenvolvimento mental da criança se inicia através da imitação e da vivência com o outro, onde ela reproduz o que viu e utiliza símbolos de linguagem. Lembra lá que eu falei para vocês que a criança, nos primeiros anos de vida, ela vai muito imitar os pais? Então, aqui ele fala que é o primeiro start lá para o aprendizado, desenvolvimento cognitivo, essa imitação, esse espelho que a criança vai fazer no outro. Por isso, muito importante o meio que ela está inserida, o tipo de família a qual ela está inserida, o contexto cultural. Vocês viram no primeiro eixo desse curso as diferentes tipos de família, então a gente vê que são diferentes tipos de influência para essa criança e conta muito, tá ok? Essas fases do desenvolvimento, que ela vai olhar e deixar de olhar. Então, aqui na teoria de Vygotsky, esse meio social é de extrema importância e ele precisa proporcionar um bom desenvolvimento saudável para essa criança, ok? Se liga. Para que ocorra de fato o desenvolvimento mental da criança, é necessário que ela viva essa interação social dentro de determinados níveis. Nível de desenvolvimento real. É o primeiro nível que a criança vai viver essa relação social para Vygotsky. É nesse nível que situam-se as atividades que a criança consegue resolver sozinha, indicando ciclos de desenvolvimento já completos, referindo-se a construções psicológicas que a criança já sistematizou em determinado momento. Vamos lá explicar. Como assim atividades que ela já consegue resolver sozinha se o aprendizado dela vai vir de questões sociais? Sempre o social vai estar interferindo. Quando eu digo aqui que Vygotsky traz essa relação de desenvolvimento real, é o que a criança já absorveu tanto do seu meio, que ela já não vai mais precisar daquela imitação. Ela vai resolver sozinha, ela já vai saber como resolver um quebra-cabeça, ela já vai saber o que ela precisa fazer para beber uma água sozinha. Então, ela já vai ter desenvolvimento, habilidades cognitivas ao ponto de realizar atividades sozinhas, mesmo que ela não esteja ali em um ambiente de uma ou mais pessoas com ela, para que ela possa assimilar novos conhecimentos, certo? Depois desse nível de desenvolvimento real, Vygotsky traz um nível de desenvolvimento potencial. O que seria? É aquele relacionado às atividades que a criança ainda não é capaz de desenvolver sozinha, necessitando então da ajuda de outra pessoa para alcançar essa resolução. Nível potencial é onde ela está ali potencialmente ativa para absorver e relacionar novos esquemas cognitivos. Aqui é diferente do real, que ela já aprendeu a fazer, aqui ela vai usar muito da imitação ainda. Ela ainda vai usar muito dessa relação social. Esse contato com o outro vai ser muito importante para ela, para que ela crie esquemas e assim ela possa passar para o nível real. Logo, um nível ele não pula automaticamente para o outro. Tudo aquilo que ela vai absorvendo no desenvolvimento potencial, ela vai construindo degraus e conseguindo resolver um pedacinho de cada vez sozinho. E entre o nível real e o potencial, Vygotsky tem uma zona ali naquele meio que ele chama de zona
de desenvolvimento proximal. É ali onde o processo da aprendizagem vai se dar de forma mais efetiva. É onde a criança vai construir esquemas suficientes para que ela possa conseguir fazer as coisas sozinha. E aqui a figura do professor, por exemplo, não é como uma pessoa que vai ensinar e mostrar como fazer. É uma pessoa que vai mediar o que ele sabe para que a criança consiga, na sua experiência social de observação, imitação e contato com o novo, criar seus próprios esquemas cognitivos para que ela possa resolver seus próprios problemas, para que ela possa fazer ações sozinha, sem depender de outro. Então, Vygotsky, em 1984, traz que o espaço ou a diferença entre os dois níveis anteriormente citados, lembrando o nível de desenvolvimento real e potencial, são caracterizados como zonas de desenvolvimento proximal, e nelas estão as funções principais de amadurecimento, encontrando-se no estado de desenvolvimento. Ali a criança vai amadurecer, vai trocar informações, vai acumular informações, vai montar esquemas a qual ela possa ter esse desenvolvimento efetivo, esse desenvolvimento cognitivo efetivo. Vamos relacionar então? Ao entender a teoria de Piaget e Vygotsky, podemos perceber que cada estágio do desenvolvimento infantil carrega características e cada fase precisa de um estímulo adequado para que essa criança possa criar relações entre o domínio físico, cognitivo e psicossocial. Quando o domínio não se desenvolve da maneira esperada, esse pode afetar o equilíbrio do desenvolvimento, gerando problemas ao longo da vida da criança. Lembra lá que eu falei para vocês que é muito importante que o desenvolvimento cognitivo ele anda rumo a um equilíbrio, um processo de equilibração. Então, relacionando a teoria de Piaget e Vygotsky, o cognitivo, o desenvolvimento biológico com o desenvolvimento social, a gente está sempre analisando ali, então, o desenvolvimento da criança naquelas faixas etárias lá, naquela fase do desenvolvimento, onde cada uma vai representar alguma coisa. E assim, a gente pode trazer uma pergunta agora para vocês. O que a gente pode esperar, então, desse desenvolvimento infantil em cada etapa dessa, em cada faixa etária dessa? Já que tem ali algo para ser analisado em cada uma, para se entender justamente se a criança está se desenvolvendo da maneira esperada ou se esse desenvolvimento não está ali naquele equilíbrio, tem algum problema e a gente precisa identificar, então gerando problemas na vida dessa criança. Então agora eu trouxe 2 tabelas aqui para vocês que vai mostrar o que se esperar em cada fase desse desenvolvimento. Vamos lá? Começar aqui a tabela traz a faixa etária, o principal que se esperar do desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento psicossocial. Lembra lá que eu falei que a criança se desenvolve nesses 3 domínios, aqui estão separados, mas não que um não se relacione com o outro, mas aqui é o que se esperar especificamente de cada um, até porque um interfere no outro, tá? Tá aqui a referência da tabela, tá? É explicar cada fase dessa, ok? Então vamos lá, aquele primeiro período lá, né? De 0 a 3 anos, o período de nascimento. Desenvolvimento físico aqui, nós vamos esperar muito as habilidades motora reflexiva, crescimento, estrutura dos órgãos corporais básicos, influências ambientais, tá? O bebê aqui ele vai ter informações sobre o ambiente, as atividades deles vão ser reflexivas, e o desenvolvimento cognitivo dele vai ser naquela capacidade de tocar e lembrar sobre aqueles estímulos que ele está tendo a partir dos seus sentidos. Já o desenvolvimento psicossocial dele vai se fundamentar nas referências próximas, ou seja, na voz da mãe, na pessoa que está ali próxima com ele, na voz do pai, ou na voz da pessoa que está do responsável. Então vai ser o primeiro afeto, o primeiro social dele vai ser o primeiro contato com a família ou o meio ao qual ele está sendo criado. A primeira infância do nascimento aos 3 anos, né? A gente ainda entra nesse processo de aprimoração desses momentos básicos. Aqui os fatores fundamentais da motricidade, por exemplo, vão ser os movimentos rudimentares. Os graus já vão variar um pouquinho, a influência ambiental ele vai ser bem mais forte para esses movimentos. O desenvolvimento das habilidades vão ser um pouco mais rápidas, ok? É o período de habilidades estabilizadoras. Ele vai manipular mais os objetos, vai fundamentar de forma progressiva até refinar e combinar as situações do meio em que ele está. No desenvolvimento cognitivo, ele vai aprender sobre as questões da pessoa que está mais presente ou não,
ele vai começar a utilizar símbolos, vai começar a imitar o símbolo da linguagem, por exemplo, vai compreender que essa linguagem, tudo que é falado, esse som, essa simbologia significa algo, então vai começar a expressar alguns sons também para conseguir algo que quer e até mesmo para poder se relacionar de forma psicossocial com outra pessoa, sabendo, por exemplo, que até a entonação ou como você fala vai mudar de acordo com o seu vínculo afetivo. Por isso, lembra que lá ele começa a identificar, lá na primeira, no período do nascimento, as preferências, então aqui ele já consegue direcionar essas preferências para as pessoas que estão próximas. A autoconsciência também começa a se desenvolver, ele começa a se conhecer como uma pessoa, não nesse conhecimento totalmente abrangente, mas ele já tem ideia de que ele é uma pessoa e a mamãe e o papai são outras, mas ainda ocorre muita imitação aqui. E ele vai começar a ter interesses por outras crianças, imitar outras crianças. Já entra aqui a ação que? Do meio social, lembra lá de Vygotsky? E a segunda infância de 3 a 6 anos. A parte física já começa aqui com o crescimento constante, as proporções já começam a mudar, o corpo já aumenta significativamente, apetite, surgem as preferências, ele vai começar a entender que as suas habilidades, ele consegue usar, por exemplo, melhor a mão esquerda ou a direita, ele vai conseguir observar um pouco mais sobre o controle da sua força, entra aqui as questões motoras finas e gerais, relacionar com as outras. Na parte do desenvolvimento cognitivo, ele já vai aprimorar a memória, a linguagem, ele já vai entender, associar, já vai conversar e se expressar de uma maneira mais forte, as suas emoções vão se tornar mais complexas, ele já vai ter a noção de se sentir bem ou mal consigo mesmo, até chegar à terceira infância, onde ele vai começar a crescer de forma mais lenta, dos 6 aos 11 anos, ele vai começar a desenvolver características biológicas de saúde, vai conseguir observar mais isso, ele vai conseguir também entender que a natureza ao seu redor, ela interfere na sua vivência, ele vai desenvolver habilidades de amizade e tudo mais, então ele vai entender que a linguagem que ele usa não é só para se relacionar com o seu afetivo, mas para conseguir se relacionar com as outras pessoas, de forma que ele consiga também, por exemplo, se beneficiar. Ele vai, inclusive, demonstrar suas necessidades também. E aí, nessa parte do psicossocial, ele já vai começar aqui se refletir no outro, começar a construir noções de conhecimento com o outro a partir do que ele pensa de si mesmo ou do que ele consegue sentir por outra pessoa que não necessariamente é da sua família. Ele vai conseguir criar seus laços de afeto em vivências com outras pessoas que não fazem parte do seu meio. E, inclusive, também entendendo que as diferenças fazem parte dessa aceitação. Pronto, entendemos aqui o que acontece em cada etapa desse desenvolvimento. Então, de forma um pouco mais resumida aqui para vocês, eu posso dizer, então, que nesses 18 primeiros meses, a criança, ela sabe que as pessoas são dirigidas a um objeto. Nos 3 anos, a criança entende alguma ligação entre sentimento e comportamento. 4 anos, as crenças de uma criança influenciam no seu comportamento. 6 anos, entende que o conhecimento para ser obtido pode ter interferências ou não. E dos 7 anos, entende que a natureza ela pode ser recíproca no pensamento entre uma pessoa e outra, necessitando, então, de amizades para se desenvolver ou conhecer mais. Ok? Então, gente, sendo assim, como a gente pode confirmar até agora? Que tudo isso do desenvolvimento, essas fases, é justamente para entender lá o que a gente já comentou bastante aqui, sobre a criança estar desenvolvendo-se de forma de forma apta em cada fase, o que é esperado de cada fase, ou se ela vai precisar de alguma interferência nesse processo para que ela possa desenvolver melhor, desenvolvendo de forma lenta, ou não nessa etapa. Então, sendo assim, dependendo desse desenvolvimento, vão se surgir alguns atendimentos, inclusive o atendimento psicológico educacional e essa avaliação do desenvolvimento cognitivo para entender se existem dificuldades de aprendizado ou não, se existem problemas nesse desenvolvimento.
ou não. A gente vai começar a falar um pouquinho aqui dessa parte da psicologia dentro da educação, que ela pode ajudar nessa questão do desenvolvimento metodológico. É possível a ciência psicológica, especialmente a psicologia escolar, é que, como produto de instância produtiva na vida social, deve criar condições internas para que possa competentemente exercer a função que lhe cabe nesse contexto, isto é, deve produzir-se e alicerçar-se numa sólida base teórica e metodológica, organicamente ligada à prática, e desvelar os conflitos que estiveram presentes na constituição deste saber, para cumprir efetivamente a necessária mediação com a realidade. Nessa citação aqui de Alves e Silva, a gente vai ter que entender o que essa psicologia faz dentro da escola. Seria, então, ela dentro da área escolar e do desenvolvimento infantil, ela viria para pensar e complementar a equipe de atendimento que já trabalha observando e conhecendo essas questões de desenvolvimento. Ela viria trabalhar essas questões que dão margem a situações mais específicas, conflituosas, de difícil explicação, que fogem àquele comportamento padrão de cada faixa, o que é esperado de cada fase da vida do desenvolvimento infantil, e trabalhar também na resolução dessa formação cognitiva, desses conflitos. Sendo assim, é necessário um atendimento adequado e específico a cada criança, bem como a relação entre a teoria e prática do que é melhor aplicado, levando aqui em consideração o contexto social predominante, pois não devemos esquecer que, ao trabalhar com caráter educacional, o psicólogo precisa trabalhar tendo a escola como um ambiente de contexto social, ok? Se liga, a psicologia educacional precisa ser interdisciplinar, pois as noções dessa área, ou seja, a psicologia geral, social e do desenvolvimento, têm reflexo direto na psicologia da educação e precisam se aproximar das questões educacionais e das especificidades a serem trabalhadas com as crianças. O psicólogo precisa, então, entender o desenvolvimento infantil e sua relação no ambiente escolar, em questões pedagógicas e didáticas, ambas atreladas ao contexto social. Ou seja, segundo ainda, citando aqui Alves e Silva, as teorias de aprendizagem de Piaget, por exemplo, respondem aqui muito bem à área educacional, e a psicanálise, por exemplo, seria o estudo diretamente da psicologia específica. Ou seja, as teorias da personalidade do campo clínico da psicologia viriam juntas e se encarregariam de oferecer respostas de intervenção na área do trabalho escolar, ligadas também ao meio social. Lembra lá o desenvolvimento psicossocial da criança? Para atuar, então, numa área escolar, o psicólogo deve relacionar todas as ferramentas que a psicologia oferece de forma estratégica e planejar entre teoria e prática, de acordo com a realidade de cada intervenção a ser feita para resolver um problema no contexto escolar. Seria aqui dizer que ele precisaria estar sempre na sua avaliação, fazer seu diagnóstico, a sondagem, fazer o processo formativo e até chegar no produto que ele vai trabalhar dentro da área educacional. Lembrando que toda vez que ele vai estar numa área de escola, ele vai precisar ter essas áreas bem estabelecidas, tá? Ele vai ter que entender que ali a criança, ela não vai ter somente os problemas psicológicos, todos eles vão estar relacionados ao meio social, a como ela se desenvolve, a com quem ela tem contato, por isso que é muito importante saber da realidade dessa criança que predomina, para que ele possa trabalhar diretamente em cima dela, e para que ele possa relacionar da melhor forma possível a sua teoria à sua prática. Então, por exemplo, que ele não leve uma teoria pronta sem entender que na prática essa teoria possa mudar e ele tem que refazer e analisar de acordo com o que ele encontra ali naquele ambiente escolar. Sabe que o ambiente escolar ele é muito misturado, tem muitos tipos de experiência e cada criança no seu desenvolvimento vai trazer características sociais, familiares. E citando de novo nosso primeiro eixo, vocês viram diferentes tipos de família. Então, todas as interferências desse desenvolvimento cognitivo infantil vão ser diversos. Então, o psicólogo tem que ter esse olhar interdisciplinar para entender as especificidades e saber trabalhar da melhor forma possível, certo? Continuando, então nós vamos ter essa avaliação do desenvolvimento cognitivo.
Lembra lá no começo da nossa aula que eu falei que o desenvolvimento corporal, lá o físico, o afetivo, o social, todos eles vão estar ligados para o desenvolvimento cognitivo? Então, cada etapa aqui dessa que foi citada vai fazer aqui com que o desenvolvimento cognitivo da criança estabeleça seus esquemas de forma que todos eles possam se efetuar como aprendizagem. Tudo que a criança passa, tudo que ela passa nas suas fases do desenvolvimento, nas suas idades específicas, desde o físico, afetivo ao social, ele vai estar lá naquela estrutura cognitiva, tendo que se fixar de forma significativa na vida dessa criança, ou seja, se tornando uma aprendizagem. Então, aqui mais um se liga, que para avaliar esse desenvolvimento cognitivo é necessário uma visão integradora do fenômeno da aprendizagem humana. Saber que a aprendizagem humana se dá em todos esses campos aqui e que um relacionado com o outro vão ocorrer assimilações, acomodações, o social vai trazer novas informações e isso é muito importante na formação aqui dessas estruturas cognitivas, estruturas mentais da criança, tá? Configurando mais uma vez no aprendizado significativo, aprendizado que ela vai levar para a vida. E assim, então, no final, chegar na equilibração cognitiva. Lembra lá o primeiro conceito, inclusando, junto? Pois é, aqui, ó, todas as áreas aqui simbolizando juntas, onde uma assimilada vai acomodar e os esquemas, podendo pegar informações um do outro, formarão o quê? Novos esquemas. Então, chegando aqui nessa equilibração, uma criança que se desenvolve, tem um acompanhamento psicológico, acompanhamento psicopedagógico, ela vai desenvolver isso dentro daquelas fases que a gente estudou de cada idade de forma saudável. Então, aqui nessa equilibração, ela vai ter prazer em aprender, ela vai ter capacidade de superar limites, motivações básicas, limites na ação social. Lembra lá a questão moral, ela vai ter esse limite, sua autoestima, organização, o seu autoconceito, ela vai se conhecer não mais a partir somente da imitação, sua autonomia, cada vez ela vai conseguir realizar os seus esquemas de forma a relacionar um com o outro, relação com falta e frustração, já vai saber lidar com suas perdas, o que ela pode e não pode fazer. A sua criação própria, lembra lá, não se basear somente no abstrato, não precisar olhar cada objeto para saber que objetos com 4 pernas não são necessariamente todos cadeiras. Então, ela já vai se objetivar aqui e vai no final ter a sua independência, onde todas essas áreas estarão equilibradas. Todas vão estar sempre equilibradas, uma vai poder estar um pouco em desenvolvimento fora do limite com a outra? Vai. Nem sempre ela vai desenvolver tudo isso de forma igualitária em todas as suas fases do desenvolvimento. Às vezes ela pode desenvolver uma área mais rápido do que a outra, o que não significa que ela não possa posteriormente estar desenvolvendo o que ficou um pouco para trás. Por isso, vem lá, a avaliação, a importância do psicólogo também dentro, entender essas estruturas cognitivas para que a gente possa analisar e encontrar, por exemplo, alguma dificuldade de aprendizado. Então, o processo de equilibração gerado durante as fases do desenvolvimento da criança é o que leva às diferentes camadas da personalidade, domínio afetivo e assimilação de mundo. Tudo isso contribui para que a criança desenvolva suas habilidades de forma significativa. Essa é a palavra, acredito que a palavra mais forte aqui na parte de equilibração do desenvolvimento cognitivo é que tudo que ela desenvolva e aprenda, torne aprendizagem, seja feita de forma significativa, ok? Sendo assim, eu queria agradecer por acompanharem esse eixo aqui comigo, tá? Então, muito obrigada. Eu aguardo vocês na próxima aula. Os textos estão disponíveis e até a próxima. Tchau, tchau.